Oi pessoal, tudo bem com vocês? Setembro Amarelo chegou. Então neste mês nós estaremos destinando todos os nossos assuntos do YouTube para essa temática tão importante, né? E que traz reflexões sobre como nós estamos vivendo a nossa vida. E para começar, eu irei falando sobre o suicídio em crianças e adolescentes. Venho trazendo um dado garimpado, porque é muito difícil achar dados sobre esse assunto em crianças e adolescentes, específico nessa área, mas aqui no Brasil, 43 crianças de 0 a 9 anos, no ano de 2000 a 2008, morreram por suicídio. E nesse mesmo período, 6.574 adolescentes de 10 a 19 anos também cometeram suicídio, tá? Então, é uma coisa que nós precisamos começar a refletir, né? Como que uma criança que está ali na fase dos sonhos, no mundo da fantasia, como é que ela sai, né, abruptamente deste mundo em que é o ideal que ela deveria estar vivendo, e ela pensa em morrer, ela tem esse desejo, né? Então esse desejo de morte, né, de atentar contra a própria vida, entra no lugar das fantasias e dos sonhos, né? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns fatores de risco. Esses fatores de risco são coisas que nós precisamos estar atentos, porque eu percebo que muitas vezes nós tiramos o lugar de fala das crianças e dos adolescentes. Então nós não damos ouvidos a sentimentos, a forma com que eles pensam a vida, principalmente quando isso não vai de encontro àquilo que eu planejei para eles, aquilo que eu acho correto. Então a gente acaba tirando deles, né, um lugar de fala, e também acaba não nos permitindo estar atento a esses fatores de risco, né? Porque se eu tiro esse lugar de fala, como eu vou saber o que está acontecendo na vida dessa criança e desse adolescente? Então, a comunicação, ela é muito, 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 muito importante nessa relação. Então, comportamentos impossível não, né, gente? Impulsivos. Comportamentos impulsivos, isolamento social, insatisfação com a imagem corporal, presença de transtorno mental, ou na família, ou nesse adolescente, nessa criança, influência das mídias digitais. Então, essas crianças que ficam mais de 5 horas, né, no mundo digital, perde um pouco, né, da conexão com o mundo da realidade. Quais são esses conteúdos que ela está tendo acesso? Quais são as influências, né, que estão no dia a dia dela? A ruptura de relacionamentos afetivos, um mau desempenho escolar, uma desestrutura familiar. Tudo isso são alguns indicadores de risco. O que eu quero dizer com indicadores, fatores de risco, né? É que a gente tem que ter um cuidadinho redobrado, a gente tem que dar uma atençãozinha a mais ali naquela área, ok? Então, a comunicação vai permitir que você tenha acesso a tudo isso. O suicídio, ele não é uma coisa que acontece do dia para a noite, tá bom? Então, antes de acontecer o suicídio, pode acontecer a ideação suicida, a automutilação, a tentativa de suicídio. Então, a ideação suicida é quando eu começo a pensar muito em morte, sobre a minha própria morte, começo a planejar, a idealizar esse suicídio. Então, esse suicídio acontece primeiro no campo do pensamento, do planejamento, tá bom? Depois, pode acontecer a automutilação, que são lesões, né, causadas pela própria pessoa no seu corpo. Essa automutilação é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, porque geralmente eles não vão fazer em um lugar aparente, eles vão fazer em lugares que dá para esconder. Então, se em calor de 40 graus, o adolescente ou a criança prefere sempre usar moletom, sempre calça comprida, dá uma olhadinha, dá uma conferidinha, pergunta,
né? Por que essa mudança de gosto? Por que usar uma blusa de frio em um calor de 40 graus, tá? Vai investigando, vai ficando atento. Então, esses dois são indicadores que você precisa buscar ajuda o quanto antes. Então, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vai até a escola, pergunta se eles perceberam alguma coisa diferente, porque você percebeu uma mudança de comportamento. Comece um diálogo sobre as possíveis coisas que estão acontecendo na vida dessa criança ou desse adolescente. A tentativa de suicídio, né? Esse suicídio sai do campo do planejamento e ele vai para a ação, porém ele não tem o desfecho que foi planejado, tá bom? Pode ter, sim, muitas sequelas, incapacitações, talvez, né? Dependendo do que for e como for, precise de um acompanhamento profissional para o resto da vida, né? Então, vamos evitar que isso aconteça. Uma coisa que a gente precisa desmistificar e a gente não devia pensar dessa forma, porque isso acaba nos impedindo de ajudar quem precisa, quem quer se matar, se mata, não fica falando. Gente, 80% dos casos avisam que vão se matar. Então, se a pessoa falou, se a pessoa deu indícios, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Então, assim, se abra, né, para isso, para ouvir essa pessoa. Busque junto com ela uma ajuda profissional, se informe, esteja atenta. Bom, o suicida, ele não busca a morte, ele busca parar de sofrer. E o suicídio é a forma que ele encontra, almeja como solução. Muitas vezes ele já tentou outras coisas, mas foram tentativas em vão, que não deram resultados. Então, o suicídio ele é visto como uma solução para o sofrimento. Mas, se você tem pensamento suicida ou se você conhece pessoas, busca psicoterapia, vamos juntos, né, tentar outros caminhos, outras possibilidades, que ainda você pode viver muitas outras coisas, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado, ter trazido informações, ter criado reflexões novas em vocês. Até o próximo vídeo.